Fala pessoal do segundo período, estamos aqui para mais uma gravação de uma aula, né, da nossa quarentena. Boa noite a todos. E hoje nós damos continuidade, né, ao assunto bens, né? Nós falamos na aula passada sobre bem fungível, infungível, bem divisível, bem indivisível. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre os bens singulares e bens coletivos. Olha o que dispõe o artigo 89 do Código Civil para nós. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. O que é isso, meus filhos? Quer dizer que um bem singular é aquele que se sobrepõe em cima dos outros, mesmo que ele não seja totalmente individual, né? Ele se sobrepõe mesmo dentro de um conjunto. Por exemplo, se eu tenho um rebanho de gado, né? Um rebanho, né? Um monte, várias vacas, vários touros, mas tem aquele touro que é o reprodutor e você não quer comprar o meu rebanho, você não quer comprar o coletivo, você quer comprar aquele touro individual, ou seja, ele deixa de ser um bem coletivo, no caso um rebanho, e ele passa a se tornar tão somente um bem individual, é aquele bem determinado, ele se destaca dentro de um conjunto a que ele pertence. O seu negócio jurídico a ser feito em razão daquele rebanho, você quer tão somente negociar aquele determinado touro. Então, por mais que ele poderia ser coletivo, né, ele estar dentro de um rebanho, caso nós fôssemos negociar a totalidade do rebanho, não, você quer aquele determinado touro, ou seja, você quer aquele bem individual, você quer aquele bem que nós chamamos de bem singular. Além desses bens singulares, nós temos os bens coletivos, onde o individualismo aqui, ele não é protagonista, aqui o que é protagonista, na verdade, é o conjunto. Então, o que são esses bens coletivos, Murilo? Nós falamos que são as universalidades, aqui no caso, o conjunto se sobrepõe sobre o bem individual. Dentro desses bens coletivos, dessas universalidades, nós podemos citar como, por exemplo, para vocês, biblioteca, né? Um aglomerado de livros, né? Uma floresta, um aglomerado de árvores, uma manada, um aglomerado de animais, né? Uma alcateia, um aglomerado de lobos. Esses são bens que nós falamos que são coletivos, pois nós não estamos individualizando os indivíduos que lá tem, que seriam considerados bens singulares. Então, o bem coletivo ele é formado pela união, pelo conjunto de bens singulares, só que da mesma espécie, né? da mesmo estilo, da mesma natureza, né? Que são utilizados numa mesma funcionalidade. Dentre esses bens coletivos, nós temos o que nós chamamos de universalidades, e nós temos a famosa universalidade de fato, ou seja, fatidicamente, esses bens são considerados universais, universalidades, são bens coletivos, um cardume, um rebanho, uma manada, né, um rebanho, como eu já disse para vocês, dentre outros que nós podemos fazer as citações. Olha o que dispõe o artigo 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Então, queridos, quando nós falamos dentro de um cardume, uma manada, uma alcateia, eles reunidos, esses bens singulares reunidos, eles formam essa coletividade, essa universalidade que nos é reconhecida de fato como uma universalidade, já que nós não estamos reconhecendo cada indivíduo per si. E nós temos, além dessa universalidade de fato, nós temos o que nós chamamos de universalidade de direito. Aí é uma questão jurídica, uma questão de direito, uma questão de legislação que fala que determinados bens, por mais que eles não sejam da mesma natureza, não sejam a mesma pessoa, vamos dizer assim, eles não tenham a mesma utilidade, mas eles formam coletivos, tá? Olha só o exemplo, espólio, que é os bens de uma pessoa que faleceu, nós falamos que ele é uma universalidade de direito. Eu morro, deixo uma casa, uma moto,
um carro, um terreno, se você for pegar, são 4 bens singulares diferentes, mas unidos eles formam a minha universalidade de bens, o meu espólio do Murilo falecido. E o direito considera esse espólio como bem coletivo, como uma universalidade de bens. Olha o artigo 91 que ele fala, olha, constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Vou dar alguns exemplos para vocês sobre bens singulares, um boi, um carro, uma laranja, tá? Exemplos de bens coletivos, uma boiada, um estacionamento, uma pinacoteca. Ou seja, todo bem coletivo ele é formado pela união de vários bens singulares. Já os bens singulares são aqueles que se destacam fora do conjunto, mesmo pertencendo a um deles. Continuando dentro de bens, e essa parte é muito bacana, nós vamos falar a respeito do bem principal e do bem acessório, lá no capítulo que fala sobre os bens reciprocamente considerados. Isso aqui é muito fundamental dentro do direito civil, muito importante nessa questão dos bens. Bem principal, olha o que eu coloquei para vocês aí na apostila, na minha que está na página 38. Bem principal são aqueles que têm existência autônoma, ou seja, para existirem não precisam da existência de outro. O bem principal não precisa de acessório, exemplo, uma casa, um carro, tá? O artigo 92, ele fala justamente isso. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. Então, o bem principal é aquele que não precisa de outro bem para provar que ele existe. Ele existe sozinho, independente. Eu tenho um carro, eu posso pôr um monte de acessórios no carro, né? Mas serão acessórios. O carro é o bem principal. Minha casa, eu posso enfeitá-la, arrumá-la, colocar outros itens nela para deixar ela mais agradável para mim. Mas minha casa é um bem principal. Ela não precisa de outros bens para falar que ela é uma casa. Ela sozinha, ela já se demonstra que ela é principal. Nós temos uma regra no direito que nós falamos que o acessório sempre segue o principal. Por que, Murilo? Porque o bem acessório é aquele cuja existência pressupõe a existência de um bem principal. Murilo, me dê exemplos de bem acessório. Bom, se eu tenho um som automotivo, ou seja, pressupõe que aquele som é para ser utilizado em um carro. Aquele som automotivo, então, é um acessório, ele não é um bem principal. Tá? O ar-condicionado de veículo precisa de um veículo para você colocar o ar-condicionado. Ele não existe sem o veículo. O ar-condicionado de uma residência, ele é um bem acessório, porque a residência, existe sem um ar-condicionado. Mas o ar-condicionado residencial, ele precisa de uma residência para que ele tenha a funcionalidade dele, a utilidade dele. Por isso nós falamos em bem acessório e bem principal. Os bens acessórios, eles são classificados em frutos, produtos, pertenças e benfeitorias. E é isso que nós vamos tratar agora, discriminando cada um, que são frutos, produtos, pertenças e benfeitorias. Frutos são as utilidades que nascem e renascem, ou seja, são as utilidades que periodicamente são produzidas pela coisa. Exemplo, o leite é o fruto da vaca. A vaca, de forma periódica, produz leite. O aluguel é o fruto de uma residência colocada para esse aluguel. Tá? Esses frutos, ou seja, vamos dizer assim, esses rendimentos, essas coisas produzidas de forma periódica pelo bem principal, que nascem e renascem, eles têm também uma subdivisãozinha em frutos naturais, industriais e civis. Naturais, como o fruto é produzido de forma orgânica, né? Qual que é o fruto de uma laranjeira, né? De um pé de laranja? São as laranjas. Ela, de forma periódica, não sei se é uma ou duas vezes ao ano, uma laranjeira produz laranjas. Vacas produzem leite de forma diária, né?
Esses são produções orgânicas, então nós falamos que são frutos naturais. Nós temos os frutos industriais, que são aqueles produzidos pela própria engenhosidade humana. Nós pegamos um bem principal e tiramos dele um fruto. Exemplo, se eu tenho um engenho de pinga e eu pego a cana de açúcar e eu transformo ela em cachaça, quer dizer, aquela cana de açúcar produziu para mim um fruto, qual seja a cachaça, e eu posso utilizar aquele engenho e eu, desde que eu alimentando ele de cana, esse engenho vai produzir de forma periódica para mim frutos, tá ok? Ou seja, a cachaça. Nós temos também os frutos civis, são produzidos pelo uso da coisa. Exemplo aqui, aluguel, honorários advocatícios, né, de tempos em tempos, trabalhando nos meus casos como advogado, eu vou recebendo valores por esse serviço que eu prestei. Esses são os frutos civis, ou seja, produzidos pelo uso da coisa. Quem está usando minha residência tem que pagar aluguel. Então eu posso falar que são produzidos de forma renovável, de forma periódica, né, aluguel todo mês, e são frutos considerados civis. Além dos frutos, meus filhos, nós temos os produtos. Eles são utilidades da coisa, só que eles têm uma diferença do fruto. O que que é? Eles não se renovam, eles só nascem uma única vez. São bens acessórios, né? Só que são utilidades extraídas da coisa. Exemplo que eu posso dar para vocês é uma fonte de uma água mineral. Desde que retire a água mineral de dentro daquela fonte, novamente ela não será produzida. Por isso nós falamos que ele é um produto. Carvão de uma mina de carvão, diamantes de uma mina de diamante, o petróleo de um poço, né? Desde que eu retire de lá, ele não se renova, ele acaba. Então nós falamos que são produtos. Olha o artigo 95 que dispõe: apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e os produtos podem ser objeto de negócio jurídico, mesmo estando atrelados, como eu disse, aqueles bens móveis, por efeito de antecipação, nós já podemos negociá-los, mesmo eles estando ainda atrelados ao bem principal, mas eles são considerados bens acessórios. Nós temos também as pertenças. As pertenças são os bens que não fazem parte integrante do bem principal, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento do bem principal. Eu costumo usar a sigla USA, né, de USA, né, os Estados Unidos da América, United States of America. É o uso, serviço, aformoseamento. Exemplo que eu dou para vocês a respeito das pertenças, lembrando que elas não fazem parte do bem principal, mas elas são destinadas de modo duradouro a melhorar o uso do bem principal, o serviço desse bem principal, ou mesmo no sentido de aformoseamento, ou seja, deixá-lo mais belo, mais vistoso, mais bonito. Exemplo, ar-condicionado, um armário embutido, máquinas agrícolas, um DVD player dentro do seu carro. São bens que terão uso duradouro, são acessórios, mas não são frutos e também não são produtos. Eles são destinados para uso, para aformoseamento ou para melhora de serviço. Ok? Artigo 93 dispõe sobre as pertenças. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro bem, aqui no caso o principal, tá ok? São bens acessórios, mas eles não nascem nem renascem, nem uma vez tiradas do bem principal, eles vão ser comercializados como os produtos e a utilização dele acaba com aquilo a que ele foi destinado. Essas são as nossas pertenças. Murilo, como é que eu descubro se é uma pertença, se é um fruto, se é um produto? Faz a seguinte pergunta: é parte integrante? Laranja é parte integrante da laranjeira, né? O carvão é parte integrante da mina de carvão. Laranja, fruto, carvão, produto. É parte integrante? Não.
Destina-se a uso, serviço ou formoseamento? Sim. Então é uma pertença, não é um fruto e não é nenhum produto. Olha o artigo 94, o que ele fala? Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso. Então, quando eu estou negociando meu bem jurídico principal, as pertenças não vão fazer parte dele, a não ser que a vontade das partes, ou a própria lei, ou a natureza do negócio jurídico disponha que elas farão parte dele. Na minha casa eu tenho ar-condicionado, eu tenho TV a cabo, tá tudo instalado, tá tudo vinculado aqui na minha casa. Me ajuda, né, no caso do aformoseamento, no caso do serviço, ou mesmo no caso do uso, né, fica mais cômodo usar minha casa, utilizar dela. Mas, quando eu for vender minha casa, esses bens vão junto? Depende, se nós formos combinar, se houver uma convenção entre nós, sim, eles vão juntos, mas eles são partes integrantes da casa, ou seja, portas, janelas, tudo bem, são partes integrantes da casa. Agora, esses outros bens acessórios, essas pertenças, não fazem parte. Então, o negócio não fica vinculado a ela, a não ser que a vontade das partes assim se manifeste. Tá? Nós temos em direito o que nós chamamos de princípio da gravitação. O que é o princípio da gravitação? Quer dizer que o bem acessório ele sempre gravita, ele sempre fica em volta. Eita!